olhos fechados e as mãos no coração, vamos buscar a Deus. Senhor, meu Pai, nosso Pai, como o Senhor nos mandou chamá-lo, Pai nosso, aquele que olha para cada um de nós, o Senhor consegue olhar para todos, mas individualmente para cada um de nós. E assim o Senhor trabalha, trata, promove, rebaixa quando necessário, levanta, fortalece, anima, o Senhor coloca, acrescenta, restitui e o Senhor tira também. Como disse Jó, aceitaste o bem de Deus e o mal agora não queres aceitar? A verdade é que o bem ou o mal é uma visão que nós temos particularmente, meu Deus. Mas tudo o que o Senhor faz é bom. Até aquilo que, segundo a nossa visão, não parece bom. Mas se é o Senhor quem está determinando, falando, fazendo, realizando, é porque é bom. Nós queremos a Tua bênção, Teu poder, queremos ver a Tua glória, queremos ser cobertos pela unção do Senhor, a unção que quebra o jugo, que corta toda e qualquer corrente, vínculo com o passado, e nós não queremos, meu Deus. Nós rejeitamos e negamos agora que o nosso destino seja o nosso passado. Nós queremos mais. Nós estamos num ano novo e a cada dia, não é a cada ano apenas, meu Deus, se nós crermos, a cada dia há uma nova oportunidade, uma nova chance, a cada dia uma porta nova que o Senhor abre para nós entrarmos. Eu quero, meu Deus, entrar pela porta de hoje, porque amanhã a porta de hoje já vai estar fechada, amanhã terá outra porta aberta, terá outro entendimento, outra palavra. Amanhã o maná vai estar fresco para amanhã. Hoje eu tenho o alimento diário de hoje. E eu peço que o Senhor nos ajude a comer, a beber, a possuir, a ingerir, meu Deus. Não a comida ou bebida, mas espiritualmente, a bebermos o Espírito e a alimentarmos-nos da palavra que o Senhor tem para nós. Eu oro e consagro ao Senhor a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte desse culto, que está aqui, aqueles que não estão, não por preguiça, não por cansaço, mas porque não tem como estarem aqui. Estão a centenas e milhares de quilômetros daqui, mas nos acompanham, ouvem, recebem, concordam, creem, meu Deus. E eu oro para que, igualmente, a Tua unção seja derramada, que a Tua vontade seja feita, e claro, Senhor, principalmente, que a Tua palavra seja cumprida. Derrama sobre nós do Teu Espírito Santo, porque é Ele que faz entre nós e o Senhor essa ponte, que começa, meu Deus, na Tua palavra, quando nós a ouvimos, passa por nós, que vem, meu Deus, e nós misturamos com a fé, nós cremos, confiamos no Senhor, e aí vem o Teu Espírito Santo para nos levar, para nos conduzir, para completar aquilo que falta em nós. E eu peço que seja Ele quem conduza a palavra, quem traga entendimento, quem gere em cada um de nós, a começar por mim, a fé, e que o Senhor, meu Deus, se agrade de nós, que o Senhor ouça e responda às nossas orações e que nos abençoe grandemente. É o que eu creio, eu oro e eu peço que o Senhor faça, realize e abençoe essa noite na vida de cada um de nós, neste templo, neste lugar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aqui para Gênesis capítulo 41, versículo 14.
Diga assim: o que eu tenho já está comigo. Não é o que vai vir. A Bíblia diz que o que a gente tem é o tempo que se chama hoje. De forma que quando o que você tem, você olha e você considera isso aqui é uma porcaria, ao que eu tenho é nada, é muito pouco, não é suficiente. O que eu tenho é ruim. Essa é a sua vida. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Essa é uma das poucas passagens da Bíblia que a gente pode dizer que algo aconteceu assim, é ou não é verdade? Mas vamos analisar aqui, o que aconteceu assim? Reconhecimento, necessidade, preocupação, ansiedade, desespero, medo. Quem sentiu tudo isso? Vamos pensar aqui mais friamente, eu vou te ajudar a entender. O que levaria o rei, o homem mais poderoso de um país, se submeter a chamar um presidiário condenado por assédio sexual? Pensa em tudo isso, ansiedade, medo, desespero, o que está acontecendo, preocupação. Meu Deus, o que eu faço? Fulano, especialista, aquele que deveria saber resolver o problema. Fulano, não sei. Minha esposa, pessoa mais próxima. E aí, não faço ideia. Ou chama um mago tal, mais velho, mais sábio, que tem mais tempo. Não posso ajudá-lo. E aí, a gente sabe, o faraó tinha gente que recebia, era muito, mas muito bem tratada para resolver esse tipo de coisa. É ou não é verdade? Uma pessoa que tem muito e que paga muito bem, ela não paga muito bem para alguém porque ela gosta, ela paga muito bem para ter solução e não problema. É assim ou não é? Quando você vê um profissional que você fala, puxa, aquele cara tem um salário de... tem salário que a gente, quando ouve, nem acredita que existe alguém que ganha isso, né? Eu não estou falando de empresário, estou falando de funcionário. Pessoa que tem um salário na carteira, no CLT, contrato, por exemplo. A primeira vez que eu ouvi falar que alguém ganhava salário, tá? E não é jogador de futebol, não é nada disso, salário, profissional. Que a pessoa tinha um salário de 40 mil reais, eu falei, isso existe? E é pessoa física, funcionário, registrado. Você acha que um profissional desse ganha isso para quê? Para ele dar solução, é ou não é? Que ele tem uma casa de não sei quantos metros quadrados, que ele anda num carro de não sei quantos mil reais, que ele tem ali segurança com ele, que os filhos têm uma escola e tudo isso além do salário, viu? A pessoa quando ganha isso, ela não ganha isso. Ela ganha isso e tem um monte de... tem uma condição de presidente da República, entendeu? Tem salário, tem segurança, tem carro, tem motorista, tem isso, tem aquilo outro. Aí a gente para e pensa, por que alguém paga tudo isso para uma pessoa? Aquela pessoa tem que dar resultados e soluções que não têm preço. É ou não é verdade? Ou que custem o equivalente àquilo que ela recebe. Entendeu? Às vezes uma decisão, uma reunião, uma conversa, um botão que a pessoa sabe apertar, o fio que ela sabe ligar certo, né? Ou aquela interpretação que ela sabe fazer e garantir, amarrar, né? Um contrato, um negócio, aquilo vale. Porque alguém está entendendo, está valendo a pena eu pagar tudo isso para ela.
Só que chega um ponto, igual aconteceu com o faraó. O faraó tinha gente assim lá no Egito. Gente que ganhava os seus, nos dias atuais, 40 mil, tinha mansão à disposição, motorista, filho em escola particular da melhor, segurança, e etc. E ele falou, tive um sonho, estou aflito por causa desse sonho. Não sei. Aí você começa a entender por que ele se submeteu a chamar o presidiário. O que tinha sido... Porque não é assim... Chamo, quem é o José? Ah, está na cadeia. Por que ele está na cadeia? Assediou a mulher do Potifar. Ah... Mas ele, meu senhor, quando ele ouve um sonho, ele interpreta. E o que ele interpreta é. Sabe quando a pessoa fica igual uma bolinha de tênis batendo na cabeça assim? Será? Esse cara? Não tem saída, vou ter que chamar ele. Tem que ser ele. Eu não tenho outro. Eu acho incrível, né? Por isso que a gente tem que entender a forma, a multiforma de Deus trabalhar. A gente tem que ter fé mesmo, e ter abertura, crescer em Deus, ter sabedoria, para não ficar, sabe, aquele povinho, crente. Não é aqueles crentes fanáticos, porque o crente fanático é maravilhoso, ele vive pela fé. Agora tem um crente medíocre, da mente limitada, que é aquele, por exemplo, que pensa que Deus só abre portas. Está entendendo? É aquele crente mulher de Jó. Tudo que é agradável, maravilhoso, tudo que leva à prosperidade, fartura, abundância, saúde, é Deus. Deus está abrindo uma porta, é Deus. Está vindo um carro na minha direção, com um laço vermelho em cima e uma chave dourada no para-brisa ali, ó, e está escrito meu nome. Quem que é? É Deus. Ah, quero muito algo e aquilo está dando errado, não está fluindo, não está acontecendo, está complicado e tudo que eu faço, tento, amarra, não dá, eu vou lá e bato com a cara ali na parede. Isso não é Deus. Está entendendo? Isso é uma visão pequena de Deus. Isso é olhar para Deus como se eu estivesse me olhando no espelho. Deus é do meu tamanho, Deus pode o que eu posso. Às vezes a gente não para e pensa que uma frase que parece muito pode ser o contrário da outra. Deus pode o que eu posso? Deus pode o que eu posso? Estou perguntando. Deus pode o que eu posso? Aí eu te pergunto, Deus pode só o que eu posso? Não. E eu posso o que Deus pode? Depende. Deus não pode só o que eu posso. Tem gente que está olhando para Deus desse tamanho. Ah, não estou conseguindo, não é Deus, espera aí. Tem porta que é mais difícil fechar do que abrir. E ela está fechada. É igual ao faraó. Quem aqui, a gente vê que a magia, que os encantamentos funcionavam. Lembra de quando foi o Moisés e o Arão lá com o cajado? Pegou lá e lançou no chão, se transformou numa cobra. Os magos do faraó fizeram o quê? Eles não lançaram também os paus que eles tinham nas mãos? Não também nos tornou uma cobra? Ali Deus permitiu. Funcionou. Só que aí Deus fez a cobra do Moisés, do cajado, engolir as outras. Dali Deus não permitiu que fluísse o poder. É igual aqui. Ninguém teve um lampejo que fosse, uma ideia. Ninguém teve um direcionamento por Faraó. E aí o Faraó, Deus fechou portas ali.
Portas para o faraó, portas para os magos, portas para os sábios, portas para um monte de gente. E para o José ele estava abrindo uma porta. Só que depois, a melhor fase, a melhor época, a época que o José se consolidou, foi na época, aliás, que Deus fechou portas, janelas e comportas do céu. Porque uma das causas de ter fome é a falta de água também. Está entendendo? E eu te pergunto, como é que José se comportou nessa época? Para ele aquilo foi bom ou ruim? Para ele foi maravilhoso. E ali foi um tempo de portas, janelas e comportas fechadas. Como diz lá em Crônicas, o céu cerrado. A terra fechada. Não dava fruto, não dava semente, não dava grão, não dava nada. E não importa se as portas estão abertas ou fechadas. Importa se eu estou no tempo de Deus. Porque tem tempos de portas fechadas de Deus na vida da gente, que pode ser um tempo fantástico, como foi para José. É ou não é verdade? Então não são as portas. Ah, a porta está aberta, maravilha, é de Deus? Estou entrando. A porta está fechada, é de Deus? Perfeito, não é para eu entrar. E esse é um tempo, gente, a gente tem falado muito disso, o tempo, os 7 anos, o preparo, o momento. Esse é um tempo da gente entender, se situar, saber onde está. Não é onde você está aqui em São Paulo, qual bairro, está na Zona Leste, Moca, Rua Taquari. Ah, deixa eu ver, eu estou mais para o 995, aqui para essa porta, ou eu estou mais para o 1031, aquela porta, mais 995. Não, não é isso que é importante. Esse é um tempo de nós nos situarmos em Deus. Ou seja, eu estou em sintonia com Deus, ou eu ainda sou aquela pessoa medíocre, limitada, que eu estou em sintonia apenas com o que eu quero de Deus. E a Bíblia não diz que a gente quer o mal de Deus, mas a Bíblia diz que a gente deve... Isso aí não. A gente deve o quê? Aceitar. Porque Deus trabalha com o bem ou com o mal. É igual a Bíblia é como uma espada de quantos gumes? 2. Quer dizer, corta de um lado e corta do... Não é por acaso que está falando isso, não. Não está falando que a palavra é como uma faca ou como uma espada de quantos gumes? Gumes é o que, gente? Corte. Dificilmente você vai ver alguém que trabalha com faca, que usa muito faca, ter uma faca de 2 cortes. Porque geralmente um é o lado seguro, né? Você põe a mão, aperta, né? Até usa para bater aquela coisa, né? Vai. A Bíblia é uma faca de 2, não é de 1. Só corta para um lado. Não, só um tipo de direção é de Deus. Ah, essa é de Deus, essa é fácil entender. Ah, é azul, olha que maravilha, a cor do céu. O fogo é azul? Fogo é azul, gente? Não é o fogo aqui de São Paulo, não, da Congás, eu estou falando, viu? Estou falando fogo mesmo. Que cor costuma ser o fogo? Vermelho, amarelo, laranja, né? Como diz, depende do combustível, né? E lá em Elias, quando Deus consumiu com um cordeiro e até a água, foi fogo. Mas quando ficou 3 anos e meio sem chover, o que é que caiu do céu? De Deus, pela oração do mesmo homem. Fogo. O que caiu do céu, gente? Água. Então isso é para mostrar para você
e já no começo desse ano, que você não pode estar preso à obra, ao método. Se for água é de Deus, se for azul da cor do céu é de Deus. Não, mas se for vermelho, vermelho é a cor do inferno. A gente nem sabe qual a cor do inferno, né? Eu nem quero saber, na verdade. Entendeu? Deixa as pessoas pensar que é de alguma cor, não quero nem saber. Não me interessa, nunca vou estar lá. Para que eu quero saber a cor do inferno? A cor do céu eu quero saber. E a cor do céu não é azul, tá, gente? Pelo que a Bíblia diz, é dourado. Amém? O céu é a atmosfera. Aliás, azul é a cor da atmosfera. A cor do céu, pelo que a Bíblia diz, o lugar que a gente vai ficar é dourado, é ou não é? Muita rua de ouro, né? Vai ter uns lugares que deve ser verde, esmeralda, outros vermelhos, rubis, né? Tem aqueles lugares ali que a Bíblia diz que é branco, alvo, né? Alvejado. Então, não fala muito de azul. Mas a gente olha, você vê, a gente já tem na cabeça o céu azul. E o que a gente está vendo é apenas a atmosfera, a gente não vê o céu. A gente vê a atmosfera. Mas vamos tratar de céu. Então, é a cor azul vermelha, é a porta aberta ou fechada, é o amor ou é o terror. Deus também tem o terror. Quando trata, quando age, quando faz. E o que tem que importar? Deus. Não o que, não como, não onde, mas Deus. Então, onde eu entro e me situo? Eu estou em Deus? Ou eu estou apegado e estou me preparando para coisas? Algo do tipo, eu estou me preparando para uma porta aberta. José se preparou para portas? Vai que você consegue, vai. Só tem duas respostas. Se errar a primeira, a segunda você tem que acertar obrigatoriamente. Então vamos lá. José se preparou para as portas? Isso! Olha que maravilha. O que não pode é desistir. Está vendo? Acertou na primeira. Mas como que uma pessoa se prepara para as portas fechadas? Era o trabalhar de Deus. E isso é para desconstruir imagens mentais que você tem na tua cabeça. E talvez já estava aí no vício, começando o ano já com essas imagens. Não, tem que ser assim. E se for assim é Deus. Se não for assim não é Deus. Se acontecer desse jeito é o Senhor falando, confirmando, abençoando. Se não acontecer não é Deus. Se for fácil, Deus está nisso. Deus está me abençoando. Deus está confirmando, está aprovando. Não, se ficar difícil, complicado. Se for não. Deus não está nisso. Não. Vamos parar e pensar, o José não se preparou para as portas abertas, ele se preparou para as fechadas. E o tempo das portas, o tempo do céu fechado, o tempo da terra que não dava nada, foi o melhor tempo de José em toda a sua vida. Como que ele chegou nesse tempo? Diga preparo, diga processo. As duas coisas ele fez da mesma forma, em Deus. Está entendendo? Ele não se prendeu onde, quem e como. Ele se prendeu em Deus. Não está bom, o que o senhor quer de mim? Obediência, fidelidade, lealdade, entrega. Eu vou me entregar a isso, vou fazer, vou plantar, eu vou esperar. Vou dar o que eu tenho que dar. E por isso, quando esse versículo aqui a gente ouve, o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Ele não precisou de tempo para aquilo. Espera um pouco. O tempo que o José precisou, a Bíblia diz, foi o tempo dele fazer a barba. Sabia? Ele não pegou dias, não pegou meses, ele não pegou um período. O tempo que o José demorou foi o tempo dele fazer a barba, porque não se apresentava diante do faraó sem estar de acordo com aquela cultura e com aquelas exigências que eles tinham. José não foi estudar,
Não foi se preparar, ele já estava preparado. Como é que eu vivo? Como é que eu ando preparado? Quando eu estou no tempo certo. Diga, a minha vida. Diga, os acontecimentos. Diga, o lugar. As circunstâncias. Estão no tempo certo. Quem é que costuma estar no tempo errado, gente? Nós não. Nós não. Diga, eu. Não é no coletivo. É no singular. Está entendendo? Não é nós. Por exemplo, às vezes tem um casal, um está no tempo certo, o outro não. Tipo, eu sei que eu estou vivendo o que eu tenho que viver, eu já entendi o que eu tenho que entender, estou dando o que Deus quer, estou pagando preço, agindo com obediência, fidelidade. Eu não tenho nada hoje que eu me arrependa, não fiz e devia ter feito, fiz e não deveria ter feito. Eu estou no meu tempo certo. Não reclamei, não murmurei, não recuei daquilo que eu decidi, e Deus está ali requerendo que eu estabeleça todo dia, repetindo, que foi a palavra de ontem. Se não é natural na tua vida algumas coisas, vai acontecer à base da repetição. Quem não queria que algumas coisas fossem naturais? É ou não é verdade? Eu queria que fosse natural. É igual ficar com um corpo perfeito. A gente não queria que naturalmente a gente tivesse um organismo, não tivesse fome, né, que pudesse comer tudo que gosta o dia inteiro, né, toda vez que pode, e não ficar ou muito acima ou muito abaixo do peso. É ou não é verdade? Se você não tiver a disciplina, seja de comer o quanto deve, na quantidade, no tempo, na qualidade que deve, não vai ter. Você vai estar muito acima ou você vai estar muito abaixo. E nenhuma coisa, nem outra coisa é o ideal. Tem que estar bem. Primeiramente, saudável. E depois de uma forma que você fique bem com você. Até porque a gente não pode também seguir padrões de interesses comerciais. Eu tenho que ficar assim. Por que ficar assim? Está bem. Estou bem, tenho saúde, tenho destreza, autonomia, tenho fôlego, tenho vida, tenho energia, tenho, estou bem. Eu tenho que ficar com o corpo, não, tenho que ficar com o meu corpo bem. Entendeu? Eu bem. Não é igual fulano, beltrano ou cicrano, aí você está seguindo padrão. Eu tenho que estar bem. Tenho que entender meu propósito, minha vida, estar bem. Então aí tem padrão, eu quero seguir o padrão. Aí é com você. Mas a gente queria que naturalmente a gente já tivesse o corpo para nós ideal, sem ter que fazer sacrifício, sem ter que entrar numa disciplina, ou numa dieta. Mas não é. Então como é que vai ficar? Na repetição. Não comendo quando eu estou com fome ou com vontade de comer. Ou comendo quantas vezes forem necessárias, para que eu adquira aquele peso, aquele formato, aquela forma física. Mas todo mundo queria que fosse natural. Todo mundo queria ter dinheiro sobrando na conta para comprar os produtos do interesse ou até da necessidade. É ou não é verdade? Às vezes até sem trabalhar, sem ter que guardar, sem ter que sacrificar alguma coisa. Todo mundo queria. Mas às vezes você precisa. É um mês após o outro, guardar, poupar, se privar de uma coisa para investir na outra. Por um tempo você só investir, para outro tempo você só colher aqueles frutos. É assim. Não adianta eu dizer para você que não. Você vem para a igreja, ouve a palavra de Deus aqui e agora, e tudo vai dar certo. É uma bênção, não é isso, gente? Se não fosse uma mentira, seria perfeito. Você vem, ouve a palavra aqui, tem que ser aqui, agora, esse culto, e a tua vida vai ser uma bênção. Não vai. Tem que ter isso aqui, ó. Porque você nunca sabe se esse momento, se essa ligação repentina, uma mensagem hoje em dia, um e-mail, ou você encontrar com uma pessoa, ou algo vir a acontecer, não é o momento que você deveria, e eu digo deve, estar preparado.
para corresponder. Aqui em Efésios 5, está escrito assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo, diga ao máximo, todas as oportunidades nestes dias maus. Veja que fala, dias maus. Esse é um erro e é como se a pessoa dissesse assim: eu quero ser roubada. Aquela pessoa que ela sempre fica esperando o dia perfeito, o clima perfeito, a companhia das pessoas perfeitas, o apoio das pessoas próximas, ter aquela quantidade de dinheiro para fazer o que ela imagina que ela tem que fazer, está naquele lugar que está tomado, forrado das condições ideais para fazer o que ela já sabe. Fulano, por que você não fez isso? Ah, porque eu não tinha dinheiro. Ah, porque tal pessoa ainda não estava lá. Ah, porque faltava alguma coisa. Aproveita ao máximo. A Bíblia diz na tradução Almeida, remindo o tempo. Não deixa passar. Não fique esperando por aquilo que você não tem controle, ou talvez ainda tenha uma visão distorcida do que é. Ah, não, igual eu disse, se está assim não é Deus. E se Deus está trabalhando exatamente do jeito que as coisas estão acontecendo para ver a tua atitude, a tua postura? E lembra de uma coisa, a bispa pregou muito isso, não foi nem o ano passado, mas o ano retrasado. Tem coisas que Deus não está vendo nem o que você está fazendo. Tem coisas que Deus não está vendo tanto o que você está fazendo. Mas Ele está olhando para como você está fazendo aquilo do que parte de dentro. Está entendendo? Ah, eu estou fazendo algo, é bom. Eu falei isso para uma pessoa ainda hoje. Tem coisa que se você faz, não tem como alguém questionar que não é bom. Mas para o que você faz aquilo não é bom. Isso vai contra o que Deus espera de você. Quer dizer, quem vai colocar impedimento na sua vida para isso fluir e prosperar? Quem vai colocar? Quem, gente? Fala, com fé. O diabo? Quem vai colocar? Aquelas pessoas que cruzam o teu caminho e que até parecem, ou até se declaram, eu sou teu inimigo, eu vou fazer tudo que eu puder para te atrapalhar. São essas pessoas? Quem coloca? Deus. Deus coloca. Quando você está fazendo algo que Deus está esperando o contrário de você, é igual Caim. Dá uma oferta para Deus, é algo bom ou ruim? É bom ou ruim dar uma oferta para Deus? É bom! É ótimo! É um degrau para cima, para crescimento. Caim, ó. Iniciativa. Vou dar uma oferta para Deus. Passou lá, no fim do dia, ao cabo de dias, colheu, né? Ó, passou a mão, colheu ali algumas. Oh, Senhor, está aqui a minha oferta. O que Deus fez com Caim? Não para você e não para a tua oferta. Enquanto Caim não tratou aquilo, ele não foi aceito por Deus. Ele não foi aprovado por Deus. Aí eu te pergunto, quando Caim tratou aquilo, gente? Quando? Então quer dizer que ele nunca foi aprovado por Deus? Ele nunca foi aceito por Deus? Exatamente. Nossa, uma pessoa então tem a possibilidade dela nunca ser aprovada por Deus? Tem, Caim nunca foi. Ou Caim foi aprovado? Você tem notícia disso ou não?
Caim foi aceito por Deus? Ah, Caim, agora sim, agora eu te aceito, agora eu recebo a tua oferta, agora eu aprovo a tua atitude, agora eu vou te abençoar. Quem foi abençoado? O Abel foi aceito, aprovado, mas abençoado depois, como o Abel morreu, abençoado foi o Sete. Lembra? O terceiro filho de Adão e Eva. Sabe por quê? Porque o Caim não voltou. Para ter a boa atitude com a intenção boa também. A gente precisa se situar, gente. Ser um cristão além de clichê, sabe? Deus é mais, Deus está no controle. Como é que é a outra que dizem muito? Só Jesus na causa. As pessoas que eu mais ouço falar essas frases são as pessoas que menos vivem aquilo que falam. Gente que tudo que fala, fala em nome de Jesus. Falando, faz em nome de Jesus. Aí a pessoa começa a sentir uma dor, tem um problema, aí ela vai em nome do farmacêutico agora, entendeu? Mas cadê o nome de Jesus? Você vai fazer um negócio em nome de Jesus, você vai fazer assim, tal. Só Deus na causa. Você já colocou na mão dele essa causa? Já, mas é aquele já, sabe, o automático? Você já orou? Já. Você já pediu? Já. Mas não tem jeito. Eu já ouvi de pessoas na mesma frase, eu já entreguei para Deus, mas não tem jeito. Para quem que não tem jeito? Para você ou para Deus? Não, eu já entreguei, eu já orei, mas não tem jeito. Então, peraí, você falou duas coisas antagônicas. Você entregou para Deus ou não tem jeito? Não, eu já fiz as duas coisas. Eu já entreguei para Deus, mas não tem jeito. Quando você entregou para Deus, você já sabia que não tinha jeito? Já. Por que você entregou para Deus? Porque tem que orar. Não, você não tem que orar se você não crê. É ir além dessas frases. Hoje a gente está tomado. Hoje você entra numa rede social, né? E eu lembro que às vezes eu abri aquele aplicativo, a gente até entrou, gravou vídeo, tem vídeo da bispa aí e tal. E você pode ver uma coisa, se você entrar depois no TikTok, se você não viu ainda depois, cuidado, viu? Que você que não conhece ainda, cuidado. Isso aí vicia, né? Isso aí é perigoso, daqui a pouco você ser encontrado na TikTokolândia aí, igual algumas coisas aí, que a pessoa fala assim, vou abrir, vou ficar só 5 minutos. Daqui a pouco você está 2 horas ali, não produziu nada, e está com a sua cabeça já até travada, porque quase nada ali é bom. Então, o que funciona ali? Você vai ver cristão ali, vai, mas a maioria você vai ver como piada, como algo engraçado, com aquele estereótipo, sabe, de gente passada, de gente alienada, sabe, gente que está vivendo em um outro mundo, um mundo que não se cruza com esse. Vai falar, é só isso? Não. Tem algumas coisas raras lá, mas o que pega é esse tipo de coisa. Agora, o chinês que está ganhando dinheiro com isso, é bom para ele. Ele tem que investir mesmo, está certo. Se a visão dele é dinheiro, está dando dinheiro? Ok, alimenta. Mas uma coisa é a minha vida ser daquele jeito. Eu me conformar com isso. Eu ser aquela pessoa que não está aproveitando as oportunidades porque não tem visão de Deus. Eu estar esperando amanhã o que eu posso começar hoje. Não, mas hoje eu ainda não tenho isso. Eu tenho o que eu preciso. Diga, eu tenho o que eu preciso. Diga, a minha vida, meu lugar, minha circunstância, meu clima, as pessoas que me cercam, estão no tempo certo. Talvez você que não está. Porque você está esperando que algo mude fora, que alguém esteja junto, ou que alguém saia da sua vida. Que você esteja num determinado lugar onde as coisas sejam diferentes para mais fáceis, diferentes para mais bonitas, diferentes para
situações mais cômodas, mais confortáveis, mais agradáveis, e não é o que a Bíblia diz. Se o José fosse esperar por isso, ele não teria chegado nesse momento preparado. Como que eu me preparo? Como que eu passo e não pulo o propósito? Dando a Deus agora, hoje, o que eu tenho que dar agora e hoje. Não o que eu quero dar, mas o que eu tenho que dar, o que Ele espera de mim. Atitude de fé. Tudo a gente pode fazer uma oferta para Deus. Não é todo dia que você tem vontade de orar. É? É todo dia que você tem vontade de orar? Eu não tenho. Eu não tenho vontade de orar todo dia. Tem gente que agora parou de assistir, agora o culto foi para o outro ali, pregador. Que tem pregador que fala, eu tenho vontade de orar toda hora. Vai lá assistir ele lá. Vai lá. Você que está aí no YouTube. Tem pregador, eu já ouvi esses dias, alguém mandou um vídeo para mim, porque eu falei algo desse tipo, a pessoa falou assim, eu vou te mandar, que tem gente que falou, a pessoa mandou para mim, na hora que o pregador falou assim, eu, por exemplo, desse jeito aqui, ó, eu tenho vontade, assim, toda hora de orar. Falei, eu não estou nessa fase ainda, não. Não sei se eu vou chegar, não, viu? Eu acho que não. Ah, você tem vontade de orar todo dia? Não. Mas eu oro. Entendeu? Não tenho. Ah, não tenho. Tem dias que é um sacrifício. Mas eu oro. E de verdade, eu não me sinto em nada aquém na minha comunhão com Deus do pregador que disse, eu tenho vontade de orar toda hora. Não me sinto. Primeiro porque eu não me comparo com ele, nem com ninguém nesse ponto. Eu não acho que tenha gente mais espiritual e menos espiritual. Eu acho que tem gente espiritual. Entendeu? E gente que não é espiritual, que é só carnal. Tudo é a base da lógica, razão, cálculo, o que é visível, palpável, concreto. É o carnal, racional, cético. Eu não sou cético. E eu posso falar de ceticismo como poucos, porque eu já fui um cético dentro da igreja. Eu não sou o que era cético no mundo. Ser cético no mundo é regra. Está entendendo? Duro é quando você é cético dentro da igreja, no meio da palavra, ele está ouvindo a palavra, está vendo, né? Inegavelmente você está vendo gente mudar, gente transformar, gente ver a glória de Deus. Às vezes você vê a glória de Deus, às vezes você é respingado pela glória de Deus, por alguém que está perto de você, que você sabe que a vida dessa pessoa só é abençoada porque ela ora, porque ela dizima, porque ela oferta, porque enquanto está todo mundo na festa, já está embriagada, ela está lá na madrugada, ela está passando a virada do ano de joelhos, e ela está ali enfrentando a família muitas vezes, porque o povo queria ela em determinados lugares, e ela diz, não, domingo é do Senhor, eu vou estar na igreja, cultuando, aprendendo, eu vou pagar o preço, enquanto todo mundo está ali dizendo que não tem jeito, eu vou orar no silêncio, buscar, eu passo 7 semanas ali encabeçando a semana com um jejum de domingo, depois orando, clamando, concordando, recebendo unção. Tem gente que sabe, mas insiste em dizer, não é Deus, é sorte, não é coincidência. Não, aconteceria mesmo de qualquer jeito. Ah, não é só com ele, não é só com ela. Nesse ponto eu digo, eu sou espiritual. Ainda que eu não tenha vontade de orar todo dia. E não tenho mesmo. Mas oro. E é uma coisa que eu falo, eu não oro, eu não considero as minhas orações aquelas que eu faço publicamente. Porque essa é meio que compromisso, né? Tem horário agora, 7h30, horário do culto. Eu sei que eu vou estar aqui. Se não acontecer nada que Deus permita, que impeça, eu vou estar aqui. Mas eu não conto que essa é uma oração minha com Deus. A minha oração é aquela que ninguém vai ouvir, aquela que só Deus sabe. E que Deus sabe, eu vou decidir orar. Não tem nada além de uma decisão
às vezes o prazer ou às vezes o sacrifício que me leve a orar. Você está entendendo? Porque é o que eu falo, se você é uma pessoa que você só ora dentro da igreja no culto, você não ora. Por isso, tua vida deve estar bastante amarrada em várias áreas. Eu não acredito em gente que só ora na igreja e no coletivo. Você tem que ter seu momento. Pode até ser na igreja, mas tem que ser aquele momento teu. Aquele momento que ninguém está puxando a fila. Sabe, alguém está dizendo, ora, pede, fala isso para Deus. Fala isso com Ele. Não, que é você e Deus. Você é a locomotiva. E quem é espiritual não é vagão, é a locomotiva. Mesmo que não seja o pastor, que não seja um obreiro, quem é espiritual é locomotiva. Puxa a fila. Ora, como José. O José ninguém tinha que mandar ele fazer, quando chamar ele estava pronto. Isso é uma coisa que a gente precisa pegar, gente. Aliás, tanta coisa de José a gente precisa pegar, mas essa é aquela que eu quero que você se foque agora. No fim de cada dia, você está pronto para coisas maiores? Para desafios maiores? A gente tem que chegar cada dia pronto para o novo mal que vem em decorrência do novo grau. Aí se você falar assim, não, mas eu nunca subo de nível, eu nunca vou para um novo grau, é porque você não está pronto. Que é aquela frase que a bispa sempre diz, novo grau. Se eu não estou pronto para um novo mal, eu não vou para o novo grau. Deus sabe. José estava pronto para o novo mal? Estava ou não estava? Vem, José. Foi chamado. Depressa. Ninguém perguntou para ele, você quer? Você está pronto? Eu costumo dizer, até porque é assim, algumas coisas que a gente pergunta, quando a gente chama alguém, um obreiro, um líder, ou alguém da igreja, tal, faz algumas perguntas, como eu ajo assim, eu penso assim na minha vida, quando alguém me pergunta, fulano, você está pronto para isso? A pessoa só está, para mim, ela está dizendo o seguinte, eu quero te dar isso, eu só quero que você confirma para mim se você é a pessoa. Está entendendo? Ou seja, a resposta para essa pergunta nunca pode ser não. É como se eu te perguntasse assim, fulano, ontem ainda falei isso para uma pessoa, fulano, eu quero te dar esse carro com esse documento que custa X, Y, Z. Você está pronto? Pessoal, como é que eu vou pagar o IPVA? Eu pensei assim e falei para ela, o que é mais fácil? Pagar o IPVA ou comprar o carro? O que é mais fácil, gente? Só para você saber, o carro custa 25 vezes o IPVA. Então, só para te ajudar, o que é mais fácil? Comprar o carro ou pagar o IPVA? Se Deus abençoa a pessoa dando o carro, Ele não pode abençoar ela ajudando, dando condições, enviando. Ainda que for num balãozinho, com dinheiro, Deus não pode ajudar a pagar IPVA? Não pode. Não. Deus é encolhido, mão mirrada. Eu dou isso, mas isso não. A resposta, quando alguém te perguntar na vida, você está pronto? Sempre tem que ser sim. Aí aqueles mais intimidados, medrosos, perguntaram, mas e se eu não estiver pronto? E se eu não estiver pronto? Se vira e fica. Você está sendo insensível. Não, eu estou sendo prático. Se a oportunidade chega à tua porta, José, levanta aí, pois não, o faraó está te chamando. Não tem para quê? Tem, eis-me aqui, estou indo. O que eu preciso? Faz a barba. Me dá uma lâmina aí. Não tem essa, sabe?
Tá limpa ou tá suja? De quem que usou? Dá a lâmina aí que eu estou indo. Você está entendendo? Aonde que tem a lâmina aqui que eu não posso me apresentar barbado? Que eu não posso, era a regra. Tanto que você vai ver que está escrito isso. Após ter feito a barba, ele foi lá e se apresentou. Para ficar preso, ele podia ficar barbado, barbudo? Podia ou não? Para se apresentar ao faraó, podia? Então fez a barba e se apresentou. Mas que bênção, hein, gente? Se o que a gente não tiver pronto para ver o faraó for a barba, é ou não é verdade? Então larga dessa barba, corta ela, raspa. Eu queria que todo mundo aqui, o problema fosse uma barba, igual José. Uma barba se resolve em minutos. Dependendo da pressa, em 1 minuto. Mas tem gente que está perdendo por... Não, mas isso... Chegou, Deus colocou, Deus fez. Deus está abrindo essa porta. Imagina quantas portas Deus fecha para abrir outra. É ou não é verdade? Todas as portas de oportunidade, de promoção, de bênção daqueles magos foram fechadas para que a de José fosse. E eu vou ficar aqui conjecturando. Não, eu vou aproveitar ao máximo cada oportunidade. Se ela vem em forma de dificuldade, de problema, de complexidade, de gente difícil, se ela vem em forma de algo desagradável, duro, rígido, eu vou ser ainda mais rígido. Eu vou ser ainda mais firme. Se é algo difícil, eu vou ser aquela pedra, o diamante que vai quebrar aquela outra pedra. Eu não sei fazer isso, eu vou fazer com a repetição que eu tiver que fazer, na quantidade, na intensidade, até isso mudar, como Deus fez comigo. Tem coisa que mudou na primeira vez, tem coisa que eu ouvi 200 e aí mudou, e tem coisas que eu ainda não mudei. Por quê? Porque eu não sei ainda, talvez já ouvi 300 e não aprendi. E aí, desisto? Se eu mudei, mudei, se eu não mudei, acabou. É assim? Não, Senhor, eis-me aqui. Pode ser que hoje à noite ainda, hoje, literalmente, tem alguém que chegue na minha porta e diga assim: o faraó está te chamando. Peraí. Ixi, já é mais de 8h30, agora não tem isso. O faraó está te chamando. Mas eu nem... Me dá a lâmina aí que eu vou fazer a barba, eu estou indo já. 1 minuto, estou indo. É assim que você tem que viver. É aproveitar ao máximo. E ao máximo, literalmente, dá tudo que você tem. Coloque em prática o conhecimento. Aplica a sabedoria. Quebra. Pega uma britadeira ali, e destrói, detona com a teimosia, a insistência em ser você, fazer do teu jeito, repetir a mesma coisa. Não, eu vou fazer como eu aprendi com Deus. Eu vou fazer do jeito certo. Eu vou agarrar a oportunidade. Eu não vou olhar para algo que está acontecendo comigo como ruim, porque talvez, e muito provavelmente, sou eu que estou fora do tempo. Tudo que está acontecendo comigo está no tempo certo. E só eu que estou no tempo errado. Porque o tempo de reclamar é o tempo errado. O tempo de ficar parado quando você sabe o que fazer é o tempo errado. O tempo que você fica esperando a aprovação, quando você não precisa de aprovação, basta agir, é o tempo errado. O tempo que você julga que não tem o que precisa é o tempo errado. Porque a Bíblia diz que nós recebemos tudo que diz respeito à vida. Eu queria mais. Queira mais sempre. Mas não deixe de fazer nada, nunca. Porque o que você precisa para agir, você já tem. Diga, eu já tenho. Diga, não é que eu vou ter, eu já tenho. Se você não está fazendo, se você não está agindo, se você não está agarrando, se não está aproveitando, você é que está fora do tempo. Quanta gente que ouve essa palavra e pensa, quantas vezes que vieram, eu estava numa cela, eu estava na cadeia e vieram dizer, o faraó está te chamando. E eu coloquei o impedimento, continuei na cela, continuei na prisão. Foi Deus que falhou?
Ele pensou errado de você? Ah, ele está pronto, mas eu não estava. Não, você estava fora do tempo. José estava no tempo. Se preparou, passou pelo processo, e quando a gente passa no processo, a gente muda só de processo para propósito. E tudo que Deus faz com propósito. Não tem nada que está acontecendo na minha vida, nem na tua, que está fora do tempo, que está fora do processo certo e do propósito certo. Se você está parado, incrédulo, se você está esperando por algo, por alguém, inclusive por Deus, no que Ele não está fazendo, e você acha que é Ele, mas na verdade é você que está fora. Então entra. E como é que você entra? Entra pela fé. A gente não entra porque está legal, agradável, porque está bacana. A gente entra no propósito porque crê. E quando entra, o que tiver que ser com a sua vida, e quando eu digo que tiver que ser, é o que Deus tem com você, é o que vai acontecer. E como José, literalmente, você vai vivendo o seu processo, você vai pagando o preço, você vai se preparando. Às vezes parece para quem olha de fora, olha, do dia para a noite acordou na cadeia, dormiu no palácio. Para quem está de fora é assim, mas você sabe que tudo aconteceu no seu tempo. E cabe a mim e a você estar no tempo certo, o tempo de Deus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Entra no tempo certo. Eu já estou, graças a Deus. Continua. Continua. Lembra que se não é natural, as coisas vão ser na base da repetição. Já fez várias vezes, faz mais uma. Mas quantas? Obrigado. Mas quantas eu vou fazer? Não sei. Essa resposta eu não tenho. A Bíblia não tem. Exata não. A Bíblia não é conta. Não é equação matemática, física, aritmética, não. A Bíblia é perfeita. Ainda que não pareça. E é aí que eu acredito que por isso que algumas coisas não tem na Bíblia. Até o que parece para nós que falta na Bíblia é com um propósito e é perfeito. Como alguns números, prazos, como alguns detalhes que às vezes a gente queria muito saber, não tem. A Bíblia é perfeita. Ela vem com o que tem, e o que tem é o que devia ter. O que não tem, tem propósito de não ter mesmo. Como é que você sabe disso? Eu creio. A única coisa que uma pessoa precisa para entender a Bíblia, entender que ela é perfeita, é crer. Eu creio. Pode chegar um teólogo aqui tentar me convencer de algumas coisas. Eu creio. É igual a bispa costuma dizer, se tivesse escrito que foi o Jonas que engoliu o grande peixe, eu acreditaria. Ainda que eu não conseguisse compreender como, eu acreditaria, ele engoliu. Ah, mas como? Não sei, está escrito, eu creio. Como que Pedro andou por cima das águas? Tem gente que gasta tempo da vida para tentar explicar isso. Eu creio. E eu creio que Pedro ele não pensou como. Quando Jesus disse, vem, ele só saiu do barco. Amém, eu só precisava ouvir isso. Eu vou. Deus é tão bom, gente, que Deus não exige que a gente seja perfeito, que a gente tenha experiência, histórico, que já tenha feito estágio em determinadas situações para vivê-las. Deus exige que você creia. E crer
não é só esperar pelo que é bom, pelo que é agradável. Mas é esperar o que vem de Deus. É esperar o cumprimento do que Deus fala, do que Deus falou e do que Ele está falando. Creia. E eu quero e vou orar para que essa palavra te ajude a entrar no tempo certo da sua vida. O tempo certo não é o tempo agradável que a gente gostaria, mas é o tempo certo. Ninguém chegou em José e disse assim para ele, amanhã vai uma coisa muito... E eu vejo que as pessoas preferem, às vezes, serem enganadas assim. É o que eu estou dizendo, tem gente que quando me ouviu falar que eu não tenho vontade de orar todo dia, foi para aquele pregador que o culto, todo dia dele o culto fala, Deus está dizendo aqui que amanhã Ele vai fazer algo especial na sua vida. Eu também tenho isso para te falar, Deus está fazendo algo hoje especial na tua vida, e talvez nada seja diferente do que está. Mas eu queria que fosse. Não, você queria que fosse, todo mundo quer, eu também quero. Mas eu dizer para você que vai ser diferente, eu não tenho isso. Uma coisa especial não quer dizer que ela vai parecer especial desde quando ela começa. Quando Jesus mandou que aqueles serviçais servissem, eles não tinham visto que era vinho. Eram talhas enormes, pesadas, com água. Não me lembro agora se cerca de 40 litros, 80 litros, que até então era água. Não era especial aquilo. Mas eles obedeceram. E quando se constatou que o vinho era melhor do que aquele que até então já estava sendo servido na festa. E todos os envolvidos tiveram de crer e obedecer. Mas vou servir água. Eu vou obedecer. Tem coisas que não parecem especiais, mas vão se tornar quando o ingrediente que for acrescentado a elas, for a fé. Senhor meu Deus, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós temos ouvido a cada dia sobre José, o conhecimento, a sabedoria, o aprendizado, o propósito, o preparo. A cada dia nós temos ouvido e aprendido. Eu te agradeço. Hoje é mais um dia que o Senhor nos mostrou, nos ensinou, nos ajudou, está nos ajudando, está nos preparando, nos orientando a agirmos como José, a fazermos como José, a darmos, meu Deus, condições do Senhor nos usar. E nós fazemos isso quando nós cremos. E crer para o Senhor é aquilo que nós estamos fazendo, acreditando. E não aquilo que nós estamos fazendo que é fácil, que é prazeroso, que é agradável, que tem precedentes, ou que nós mesmos temos histórico e história com isso. Mas é aquilo que nós acreditamos que vem do Senhor. O bem, o mal, o agradável, o difícil, o improvável, o que nos pega não desprevenidos e nem despreparados, mas talvez nos pega agora, como José que foi chamado. Faraó está te chamando, José, me arruma uma lâmina que eu vou fazer a barba, estou indo. Ele não precisou sair, orar e buscar e jejuar. Aquilo já era normal para ele. Ele não precisou estudar. Ele já sabia. Porque a cada dia,
a cada experiência, a cada situação, a cada dificuldade, ele aprendeu, ele creu, ele cresceu. Ainda que as aparências dele não mostravam isso, o interior dele era assim. E eu peço, meu Deus, que aqui cada um cresça, mais dentro do que fora. Que o Espírito, meu Deus, esteja faminto, sedento pela palavra do Senhor. E não por prazer, dinheiro, felicidade, por coisas passageiras. Mas que essa palavra desperte em cada um a fome, a sede, pela tua palavra, pela verdade. E não há duas verdades, há uma só. O Senhor é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. E eu oro para que cada um cresça no Senhor, só há esse meio. Esse é o único método, é a única forma, é crescer no Senhor. É ter vida com o Senhor, é orar ao Senhor. É buscar ao Senhor, porque quem te busca, te encontra. E cresce no Senhor, e prospera no Senhor. E eu oro para que essa seja a realidade dessa pessoa. Que ela não viva a promessa, que ela viva a realidade. O que o Senhor falou, se cumpra. Que o que o Senhor falou, seja a vida dela. Não diferente disso. Mas que o que o Senhor falou, seja a vida dela. Que o Senhor a abençoe. Abençoa, meu Deus. Derrama da tua unção, do teu poder sobre a vida dela. Eu oro para que o Senhor opere, para que o Senhor responda às orações, para que o Senhor leve essa pessoa a crescimento. Crescimento, e a cada dia eu tenho visto, querido, eu tenho pedido para o Senhor, nos leva, faz a nossa cabeça explodir, que o que nos travava, limitava do passado, ou mesmo fruto de decisões atuais, que exploda, Senhor, que venhamos romper, quebrar paradigmas, regras próprias que nós criamos, para vivermos o Senhor plenamente, para vermos, meu Deus, a tua glória, para estarmos no lugar que o Senhor espera de nós, e principalmente para estarmos no tempo certo, porque as demais coisas que estão ao nosso redor estão no tempo certo. O que talvez está fora do tempo somos nós. Então que a tua palavra nos ajude, que o teu Espírito nos conduza, e que o Senhor, meu Deus, venha por nós e nos abençoe. Eu peço, abençoa cada um aqui que veio te buscar nessa noite, nesse dia, que cada um que está nos acompanhando agora e ora, e pede, concorda e clama, responda, Senhor, e abençoa. Que o Senhor derrame dessa unção, desse poder, e que cada uma dessas bênçãos que o Senhor tem nos mostrado e nos ensinado como fazê-las descansarem e repousarem sobre as nossas cabeças, que cada uma delas sejam a verdade, seja a verdade do Senhor em nós, que seja a nossa vida, que assim seja, meu Deus, cada dia da nossa vida neste 2021, é o que eu creio, é o que eu recebo, eu tomo posse e eu declaro sobre cada um, em nome de Jesus, amém, amém e amém.